não te detenhas. Vem, socorre e ajuda a multidão que passa, inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Boa noite, caros irmãos. Boa noite. Estas foram estrofes de um soneto de uma grande figura do movimento espírita brasileiro, que é a poetisa Alta de Souza, que será o tema das nossas reflexões da noite. Alta de Souza nasceu em 12 de setembro, por isso o tema da palestra. Estamos a 2 dias do seu aniversário de 143 anos. Ela nasceu em Macaíba, em 1876. Macaíba na época, era praticamente uma província próxima à cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela era filha de uma família de boa condição social. O seu pai era um próspero comerciante e um político conhecido no estado. Mas a vida de Alta de Souza, como de grandes espíritos, foi uma vida marcada por duras provas, desde a mais tenra idade. Para termos uma ideia da dimensão da jornada de Alta de Souza nessa sua última reencarnação, aos 3 anos de idade, a sua mãezinha, com apenas 27 anos de idade, veio a falecer vitimada pela tuberculose. Uma doença que, na segunda metade do século XIX, começou a alastrar-se amplamente por toda a Europa e pelas Américas, vindo a levar de volta para a pátria espiritual incontáveis almas até cerca de meados do século passado. Era uma doença, nessa época, ainda pouquíssimo conhecida. O seu bacilo veio a ser isolado por Robert Koch, daí bacilo de Koch, em 1882, portanto 6 anos após o nascimento da Alta de Souza. Então, infelizmente, aos 3 anos de idade, ela perde a sua mãezinha, vitimada pela tuberculose, e no ano seguinte, com 4 anos, é chamado de volta à pátria espiritual seu pai, também jovem, com 38 anos, vitimado pela mesma doença. Nesse mesmo ano, um dos seus irmãos também contrai a doença e luta com ela por praticamente toda a sua longa existência. Então, além de Alta de Souza, a família teve mais 4 filhos. Dentre eles, 2 foram nomes de destaque no campo da política, da escrita e do jornalismo do Rio Grande do Norte. Foram eles Eloy de Souza, que foi deputado e senador da República por mais de 20 anos, e principalmente Henrique Castriciano. Foi escritor, publicou mais de uma dezena de obras, foi professor, fundador inclusive da primeira escola voltada para a educação de moças, e também chegou a ser vice-governador em 2 mandatos seguidos no Rio Grande do Norte. Parte da capacidade de acesso a obras que Alta de Souza pôde desfrutar na sua adolescência veio justamente da biblioteca desse irmão do Castriciano. E além disso, ela era muito apegada a um irmão próximo dela, a diferença de idade era muito pequena, que era Irineu Leão, o seu grande companheiro da infância. Bom, com o desencarne do seu pai e da sua mãe, os 5 netos foram acolhidos pela avó materna, chamada carinhosamente de Dindinha, que morava num sítio na cidade de Recife. Então os 5 mudaram para lá e foram criados e educados pela avó. A avó materna também, os avós maternos também eram uma família de posses. E graças a isso, Alta de Souza pôde ter o concurso de um professor particular, de modo que aos 7 anos de idade ela já era capaz de ler e escrever. E aos 8 anos
ela já lia para as crianças pobres, para as humildes mulheres do povo ou velhos escravos, as páginas simples e ingênuas da história de Carlos Magno. Então, percebam que desde a tenra idade ela já tinha um pendor por se interessar por aquelas criaturas que eram as mais desvalidas da sociedade. Essa marca irá acompanhá-la durante toda a sua vida, essa sensibilidade, essa empatia com o sofrimento de pessoas de todas as classes. Seguindo com a sua educação, aos 11 anos de idade, em Recife, ela é matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, que era um colégio conduzido por irmãs, por freiras francesas. E lá ela teve a oportunidade de ampliar o seu grande potencial, pois quando ela chegou na escola, além de saber ler e escrever, ela também já conseguia realizar as operações matemáticas básicas, o que na época era algo muito raro de se encontrar numa moça. Geralmente só as famílias mais abastadas é que forneciam esse tipo de educação para os seus filhos. E chegando nessa escola, ela pôde ampliar ainda mais a sua instrução, pois aprendeu a ler e escrever em inglês e francês, lendo no original obras como de Victor Hugo e de outros grandes escritores da cultura francesa. Também pôde ter aulas de música, aulas de canto, todo o desenvolvimento artístico para sua personalidade tão fértil e tão capaz. Nessa escola, ela passou a fazer parte da União Pia das Filhas de Maria, uma congregação das freiras católicas que prezava por altos valores de conduta moral nobilificante, de forma que ela chegou a ser premiada com o título de virtuosa, pelo seu grande empenho na empatia e na caridade com todos. Porém, a vida de Alta de Souza, como já comentamos, é uma vida pontilhada pelas expiações, pelas provas de maior vulta. E apenas com 12 anos de idade, ela passa por um outro grande momento de profunda dor na sua existência. O seu irmão, o Irineu, a quem ela era muito apegada, pois era o seu companheiro de brincadeiras e de aventuras juvenis, em uma certa noite, na frente dela, sofreu um acidente com o candeeiro. Naquela época, era muito comum as casas terem aquele lampião a querosene. E o candeeiro dele, por algum motivo, explodiu. E as chamas tomaram conta do seu corpo. E ela viu o irmão cair em chamas na sua frente. Apesar de toda a condição econômica da família e da assistência recebida, o irmão agonizou por 18 horas, vindo a falecer. Então esse ponto também marcou profundamente a Alta de Souza, e mais tarde ela escreveria um triste soneto sobre esse acontecimento marcante da sua vida. Mas as provações da Alta estavam longe de se concluírem, pois 2 anos seguintes, com 14 anos, ela contrai tuberculose, o que obriga a família a buscar melhores ares e, portanto, a retornar a Macaíba, sua cidade natal, no Rio Grande do Norte, o que também a levou a se afastar dos estudos formais, já que, por conta da doença, ela não podia mais frequentar a escola. Mas, espírito forte e determinado como ela era, ela continuou a estudar por conta própria. Era, portanto, uma autodidata e encontrou no acervo de obras do seu irmão Henrique o farto material que ela necessitava para dar sequência ao seu crescimento intelectual. Algo, vejam, muito raro para as moças da época, a capacidade de ser autodidata na condução dos seus próprios estudos. Então, ela sempre tinha um grande apreço pela assistência aos desvalidos. E mesmo nessa condição, nós sabemos que a tuberculose é uma doença bastante incapacitante, especialmente por afetar as vias respiratórias,
ela ainda buscava compartilhar o seu tempo na assistência a crianças e as pessoas necessitadas. De forma que no ano seguinte ela começou a ler, a escrever e a ensinar para as crianças noções de religião. Então ela fundou uma espécie de uma escolinha de catequismo para atender as crianças carentes da região dela. Então, realmente uma alma de grande quilate. Como ela tinha essa sensibilidade tão aprofundada e suas capacidades literárias e intelectuais tão desenvolvidas, aos 16 anos ela começou a escrever seus primeiros sonetos. E com apenas 18 anos, ela passou a contribuir para a revista Oásis, uma revista da capital de Natal, no Rio Grande do Norte. Veja, estamos falando de uma mulher, ainda no século XIX, negra, um ponto importante que eu não tinha mencionado, e que já conseguia ter os seus artigos publicados numa revista. Um feito notável se levarmos em conta que a elite intelectual da época era totalmente formada por homens. E mesmo as grandes mulheres escritoras eram usualmente ignoradas por completo, não conseguindo espaço para publicar as suas obras, pois Alta de Souza já conseguia esse feito com apenas 18 anos de idade. Com 20 anos, passou a escrever para o jornal A República, do qual o seu irmão Henrique foi redator durante mais de 30 anos. E no ano seguinte, com 21 anos, passou a escrever assiduamente para o jornal de prestígio chamado A Tribuna, também no Rio Grande do Norte. Esse feito deu a ela visibilidade para que seus sonetos, os seus poemas, conseguissem ultrapassar as fronteiras do seu estado e começassem a circular por todo o país. Aos 19 anos de idade, mais um grande desafio para ela. Ela conhece um rapaz, João Leopoldo Loureiro, que era um procurador estadual, e se encanta amorosamente por ele. E os dois estabelecem uma relação afetiva, um namoro, que chegou a durar 1 ano, mas no qual ela foi afastada pelos seus irmãos, que estavam preocupados com o estado de saúde dela cada vez mais frágil. E, para completar o drama, após o término da relação, pouco depois, logo quase em seguida, o seu ex-namorado vem a falecer, também vitimado pela tuberculose. Então, mais uma grande prova, uma grande dor para o coração sensível e amoroso de Alta de Souza. Em 1900, ela já tinha reunido um conjunto considerável de poemas e sonetos que ela intitulou de Dálias, e entregou essa obra, esse conjunto, para o seu irmão Henrique, que tinha publicado no ano anterior o seu primeiro livro, e que já conseguiu a façanha de ter como no seu prefácio as anotações de Olavo Bilac. Para quem não relembra, grande poeta do parnasianismo, e que na época era talvez o poeta mais famoso, de maior destaque no nosso país. Então ele recebe esse conjunto de escritos da sua irmã, fica encantado e apresenta ao Olavo Bilac, que também admira a profundidade poética da obra e se propõe também a escrever o prefácio dessa obra, que antes de ser de fato publicada, teve o seu nome mudado a pedido da Alta de Souza para Horto com H mesmo. E esse livro ele teve um sucesso tão grande que a sua primeira edição foi esgotada em apenas 2 meses. Estamos agora no ano de 1900, ano de publicação do seu livro. Interessante que nesse mesmo ano começam a surgir as primeiras musicalizações dos seus sonetos. Ou seja, à medida que o livro se espalhava, músicos se interessavam pela métrica poética perfeita de Alta de Souza e faziam uma versão musicada. E na época tinha até esse estigma que todo músico que musicava um soneto da Alta de Souza, logo a seguir ganhava fama e reconhecimento.
de sorte que de 14 a 16 sonetos da Alta de Souza foram musicados ao longo dos anos. Contudo, a trajetória da jovem teve um término abrupto no ano seguinte, pois o estágio da sua tuberculose já estava tão avançado que ela veio a desencarnar na cidade de Natal, contando apenas 24 anos de idade. Na opinião de Luiz Câmara Cascudo, que viria a publicar mais adiante uma breve biografia da vida de Alta de Souza, ele considerava ela como a maior poetisa mística do Brasil. Isso porque, embora Alta de Souza fosse uma poeta da escola do romantismo, ela trazia ainda influências perceptíveis da escola do simbolismo. Se nós buscarmos aí nas nossas memórias do ensino médio, era a escola que tinha uma visão mais mística, mais espiritual da poesia. Então, se nós formos pontuar os fatos mais marcantes da vida de Alta de Souza, que fortaleceram a sua sensibilidade e a sua empatia, o seu amor, nós podemos destacar 5 pontos: a orfandade, a religiosidade, muito forte desde a sua infância, a morte trágica do seu irmão, o contato com a tuberculose em si e a sua grande frustração amorosa, já que Leopoldo foi o único amor de sua vida. Então, quando a gente olha as características de uma existência assim, parece que fica quase que marcado, como se ela trouxesse um cartaz dizendo: espírito nobre em existência de provações. Porque é assim que podemos resumir a trajetória de Alta de Souza na sua última passagem pela Terra. Ainda assim, uma mulher de grande vulto intelectual, que conseguiu um espaço inédito para uma mulher da sua época. Ela, inclusive, chegou a ser reconhecida como a maior escritora mulher de sonetos e poemas religiosos, a maior de todo o país. Teve mais para frente uma cadeira na Academia Norte Rio Grandense de Letras, como reconhecimento ao conjunto da sua obra, e apesar de ter deixado apenas um livro, marcou profundamente a história da literatura brasileira. Porém, não parou apenas aí, a influência de Alta no nosso país. Em 1932, Chico Xavier psicografava uma obra colossal intitulada Parnaso de Além-Túmulo, onde dezenas de autores, a grande maioria conhecidos do público em geral, outros nem tanto, escreviam sonetos do outro lado da vida. E nessa obra nós temos 16 sonetos de Alta de Souza, onde percebemos claramente o seu estilo, a sua métrica, mas se antes ela cantava como um pássaro aprisionado numa gaiola estreita, agora os seus sonetos têm como característica a daquela alma que alcançou o voo e, livre e liberta, nos dá uma outra visão, uma outra perspectiva da existência humana e espiritual. Então, uma obra belíssima, onde nós podemos pegar, por exemplo, o trecho: de todos os sentimentos, o amor, esse dom profundo, é o bálsamo com que Deus suprime os males do mundo. Então, um belo soneto chamado Amor e Felicidade. E a influência dela, por conta da sua grande generosidade na assistência fraterna aos mais necessitados da nossa sociedade, também marcaram os rumos do movimento de assistência social do Espiritismo no Brasil. Em 1953, Ninfo Correia, então frequentando a Federação Espírita de São Paulo, inspirou-se em algumas
campanhas que já existiam isoladamente em algumas casas espíritas e também em outras agremiações religiosas, chamada Campanha do Quilo, aonde pessoas iam nos lares solicitando a doação de algum gênero alimentício para posterior distribuição a famílias necessitadas. E ele então propôs a criação dessa campanha como algo integrante do movimento espírita brasileiro e denominou essa campanha de Campanha da Fraternidade, lançada oficialmente pela Federação Espírita de São Paulo em 1953. Pouco depois, chegou às mãos dele mensagens seguidas enviadas de Pedro Leopoldo. Era Alta de Souza, escrevendo através da psicografia de Chico Xavier e encorajando o trabalho realizado pelo Ninfo e pelas pessoas da Federação Espírita de São Paulo. Ele ficou tão tocado pelo teor das mensagens de encorajamento, de afirmação do propósito, que ele propôs a alteração do nome para Campanha de Fraternidade Alta de Souza, como passou então a ser reconhecida até os dias de hoje. E no estatuto desse programa, da Campanha Alta de Souza, consta inclusive alguns sonetos dela, sendo o que tem maior destaque, que quando nós falamos de Campanha Alta de Souza, muitos recorrem a ele, por resumir o espírito dessa demonstração de fraternidade e generosidade humana. É o soneto Vem e Ajuda. Repara, além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida afora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora, sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Então, um soneto de belíssima delicadeza, que cala fundo a nossa alma, despertando em nós as fibras daquele mesmo amor que o Cristo nos conclama até hoje a viver em nossas existências. O dedicar um pouquinho do que nos sobra de tempo e de recursos materiais em favor daqueles que necessitam de um pouco mais do que migalhas de um pão ou de uma esmola dada com desdém. Um pouco de calor humano, de conforto cristão, é isso que a mensagem nos convoca a doar de nós mesmos. E a Fraternidade possui algumas campanhas nesse sentido, de visitação ao lar dos velhinhos, dos idosos, a confecção de cestas de enxovais, a entrega de cestas básicas a famílias cadastradas. Então, aqueles que se sentem tocados por essa proposta podem buscar maiores informações na secretaria e também participar com todos nós desses pequenos momentos de doação, aonde os maiores beneficiados são aqueles mesmos que dedicam um pouco do seu tempo e do seu amor ao próximo. Então, para concluir as nossas reflexões, fecharemos em homenagem à Alta de Souza com um outro belo soneto que serve também como os nossos votos, os nossos desejos de Cristo conosco. É o soneto Alma Querida. Alma da caridade, viva e pura, que abres a mão fraterna de mansinho, Jesus recolhe a gota de carinho que derramas na chaga da amargura. Essa doce migalha de ternura, para quem luta e chora no caminho, é como a rosa perfumando o espinho, ou como a estrela para a noite escura. Como crês? Ninguém sabe. O mundo apenas sabe que és luz nas aflições terrenas, pela consolação que te abençoa. Seja qual for o templo que te exprime, Deus te protege o coração sublime, alma querida e bela, humilde e boa.
Que assim seja.